E no vídeo de hoje eu estou trazendo aí como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Matriz de ordem 3 é a matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, para obter o determinante desse tipo de matriz, aplicamos uma regra chamada regra de Sarri. Em que consiste a regra de Sarri? Inicialmente, aqui eu tenho uma matriz A, e essa regra é a seguinte: copiamos do lado direito do determinante dessa matriz as duas primeiras colunas. E aí o que eu preciso fazer? Eu procuro a diagonal secundária, perceba que ela tem 3 elementos alinhados e suas duas paralelas que estarão abaixo da mesma. Depois eu procuro a diagonal primária ou principal e suas duas paralelas que estão acima dela. Para a diagonal secundária, e suas paralelas, eu multiplico aqui cada elemento e o resultado por menos, tá? Por isso que é uma regra, E a mesma coisa eu faço para as suas duas paralelas. Depois aqui eu procuro a diagonal principal, multiplico seus elementos e o resultado por mais. E a mesma coisa eu faço com suas duas paralelas. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Calcule o valor do determinante desta matriz. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz, aí eu já montei aqui o determinante, já copiei as duas primeiras colunas do seu lado direito. Procuro a diagonal secundária, multiplico os seus elementos e o resultado por menos. Depois, as suas duas paralelas que estarão à esquerda, Então, vou multiplicar aqui os elementos da primeira paralela e o resultado aqui por menos. Depois, a segunda paralela, multiplico 1 por 3 por 6, vai dar 18 e o resultado multiplico por menos. Depois, eu procuro a diagonal primária, multiplico seus elementos e o resultado por mais. E depois, para suas duas paralelas, multiplico 1 vezes 5 vezes 2 e o resultado por mais. Depois, 3 vezes 3 vezes 4 vai dar 36 e o produto disso por mais. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. Se eu juntar aqui os termos semelhantes, teremos menos 76. Depois, esses termos positivos que são semelhantes vai dar mais 70. Então, o determinante dessa matriz será igual a menos 6. Depois, segundo exemplo. Aqui eu já tenho uma equação envolvendo o determinante. Eu quero saber qual que é a soma dos dois valores de x que satisfazem essa equação. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Do lado direito do determinante, eu vou copiar as duas primeiras colunas e igualar a 16. Depois, eu procuro aqui a diagonal secundária, multiplico os seus elementos, que no caso vai dar menos x ao quadrado, e o resultado por menos. Aqui, como eu tenho zero alinhado, o produto disso aqui vai dar zero. Depois, 1 vezes 4 vezes menos x vai dar menos 4x. O resultado eu multiplico por menos. Depois, eu procuro aqui a diagonal principal, multiplico os seus elementos e o produto por mais. Depois, suas duas paralelas, 1 vezes 3 vezes menos x, vai dar menos 3x. E o produto eu multiplico por mais. Aqui, como eu tenho zero alinhado, o produto disso aqui vai dar zero. Não se esqueça que eu tenho que igualar a 16. Depois que eu fiz isso, eu vou eliminar os colchetes. Então, aqui fica x ao quadrado. Posso desconsiderar o zero do cálculo. Como eu tenho aqui o oposto de menos 4x, vai dar mais 4x. Depois, menos x, menos 3x, menos 16, igual a zero. E aí eu junto os termos semelhantes, começando pelo termo em x ao quadrado. Como não há outro termo em x ao quadrado, então, como o único termo é esse, terei x ao quadrado. Depois eu junto 4x menos x vai dar 3x, menos 3x dá zero, tá? Então, não preciso pôr o zero no cálculo. Depois, menos 16 igual a zero. Perceba que aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Para resolver esse tipo de equação, o que eu faço?
deixo o que tem variável no primeiro membro, no caso, o x ao quadrado, igual a 16. Como é uma equação do segundo grau, eu tenho que calcular os dois valores para x. E para calcular esses dois valores para x, o que eu preciso fazer? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Por que esse mais ou menos? Porque é uma equação do segundo grau, tá ok? Então, logo, né, o primeiro valor de x é 4 positivo e o outro valor 4 negativo. Como ele está me perguntando aqui a soma, terei 4 somado com menos 4. E essa soma será igual a zero. Então, portanto, né, a soma dos dois valores de x é igual a zero. E aí deu a alternativa D de dado. Mais um exemplo. Próximo exemplo, resolva a equação. Nessa equação, né, eu coloquei aqui, ó, eu achei nessa equação que tinha logaritmo, tá? E os logaritmos aqui possuem a mesma base x, e eu tenho que saber qual que é o valor desse x. O que eu vou fazer? Do lado direito, né, já que eu tenho aqui uma equação já com o determinante, né, que são essas duas barrinhas, vou copiar as duas primeiras colunas desse determinante ao lado direito do próprio. Tá? Então, peguei aqui as duas primeiras colunas e repeti do lado direito. Procura a diagonal secundária. Como eu tenho zero alinhado aqui, o produto disso dá zero. Depois, e suas duas paralelas. Se eu multiplicar 1 por log de 16 na base x, vai ficar logaritmo de 16 na base x, acompanhado do sinal de menos, né, por causa da regra. Depois, 2 vezes 1 dá 2, vezes o logaritmo de 2 na base x, menos 2, logaritmo de 2 na base x. Depois, procura aqui a diagonal primária e suas duas paralelas. Como aqui eu tenho zero alinhado, o produto disso será igual a zero. Depois, para suas duas paralelas, 1 vezes 1 vai dar 1 vezes o logaritmo de 2 na base x, logaritmo de 2 na base x. E o produto, né, eu multiplico por mais. Depois, 1 vezes 1 dá 1, vezes o logaritmo de 4 na base x, logaritmo de 4 na base x, acompanhado aqui do sinal de mais, igual a menos meio. Elimino agora aqui os colchetes, então ficou menos o logaritmo de 16 na base x, menos 2 logaritmo de 2 na base x, mais o logaritmo de 2 na base x, mais o logaritmo de 4 na base x igual a menos meio. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Aqui eu posso, né, decompor todos os logaritmandos. Dá para decompor aqui o 16 e o 4. Se eu decompor o 16 em fatores primos, terei 2 elevado à quarta potência. Então, fica o oposto do logaritmo de 2 elevado à quarta potência. Menos 2 vezes o logaritmo de x na base 2. Como o 2 aqui ele é um número primo, não dá para fatorar, eu copio essa parte da expressão. O 4, né, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu posso copiar logaritmo de 2 ao quadrado na base x igual a menos meio. Aí eu posso aqui aplicar uma segunda propriedade, né? Já que eu tenho aqui a potência, eu posso descer essa potência multiplicando esse logaritmo. Então vai ficar menos 4 logaritmo de 2 na base x. Como aqui não dá para fazer nada, eu copio. E aqui é a mesma coisa. Como aqui eu tenho um expoente, esse expoente ele desce multiplicando o logaritmo de 2 na base x, igual a menos meio. Depois, perceba que eu posso juntar aqui os termos semelhantes. Então, isso vai dar menos 6, logaritmo de 2 na base x. E aqui é a mesma coisa. 1 logaritmo de 2 na base x mais 2 logaritmos de 2 na base x dará 3 logaritmo de 2 na base x igual a menos meio. Agora, a única coisa que dá para fazer aqui, ó, é juntar esse menos 6 com esse mais 3. E aí fica menos 3 logaritmos de 2 na base x igual a menos meio. Como o logaritmo não pode ficar negativo, eu multiplico os dois membros da equação por menos 1.
Então teremos 3, né, logaritmo de 2 na base x igual a meio. Para calcular aqui o valor do x, eu tenho que isolar o logaritmo. Só que esse logaritmo está sendo multiplicado por 3. Então eu posso passar ele para o segundo membro dividindo. Então fica logaritmo de 2 na base x igual a meio dividido por 3. Aqui eu tenho um conceito básico, né, que é matéria de quarto, quinto ano, que é uma divisão de fração. Como eu resolvo isso? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Daí fica logaritmo de 2 na base x igual a 1/6. A partir daqui, né, é a definição de logaritmo. Por quê? Se eu tenho um logaritmo igualado a um número qualquer, lembrando, né, que esse número aqui se chama logaritmando, esse número aqui, ó, subscrito, se chama base, e esse é o resultado do logaritmo, que é o expoente. Então, aplicando a definição do logaritmo, teremos a base elevada ao expoente. Ó. X elevado a 1/6 é igual ao logaritmando 2. Agora, perceba que aqui eu tenho uma potência de expoente racional na forma de fração. Eu posso transformar isso aqui em um radical. Como fica? A raiz sexta, né? Raiz sexta de x elevado à primeira igual a 2. Como isso aqui é uma equação irracional, posso elevar os dois membros aqui dessa igualdade ao expoente 6, uma vez que o índice da raiz é igual a 6. Daí fica a raiz sexta de x à sexta, né, igual a 2 elevado à sexta. Aqui o que vai acontecer? O expoente, né, vai eliminar aqui cancelar o índice da raiz. Então fica x igual a 2 à sexta. E 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, x é igual a 64.